Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e esse é o nosso vídeo de maio de 2019. O mês foi muito dividido, as duas primeiras semanas muito tumultuadas, mercados indo bastante mal, e as duas últimas semanas já com um desempenho completamente diferente. Da parte do cenário global, o que se viu foi um recrudescimento das tensões entre Estados Unidos e China, e os Estados Unidos elevando as tarifas sobre um total de 300 bilhões de dólares de importações de produtos chineses. Na verdade, isso é muito mais do que uma guerra comercial, e nós já temos falado, eu pessoalmente tenho falado isso aqui há muitos e muitos meses. É uma questão geopolítica que vai ficar aqui provavelmente por décadas. A parte da disputa comercial é só uma face dessa disputa geopolítica, que agora passa por tecnologia, 5G, Huawei, mas também depois deve voltar à questão do Mar do Sul da China. Portanto, é uma questão que ficará aí por muito tempo. O efeito disso, o impacto disso na economia americana é muito pequeno. Num primeiro momento, ele apenas se traduz em aumento do custo de importação. Portanto, não tem um peso tão grande sobre o PIB, na verdade, muito pequeno. E isso também é verdade para o resto do globo. O que nós vamos continuar a ver, sim, é essa tensão permanente e, o lado do desempenho econômico. Os Estados Unidos continuam crescendo de maneira sólida, mas numa trajetória de pequena desaceleração. A Europa tem um crescimento medíocre e a China fez alguns estímulos que deram efeito. Portanto, vai continuar crescendo de uma maneira estável. Isso é muito bom para o Brasil. É um mundo que cresce, mas cresce com juros baixos. E isso é um cenário em que você não vai ter um dólar forte, o que permite à economia brasileira ter mais tempo para fazer ajustes tão necessários, principalmente na estabilização da trajetória da dívida pública. Para isso é fundamental a reforma da Previdência. Olhando aqui para o ambiente doméstico, na primeira metade do mês tivemos manifestações, pessoas indo à rua, e o motivo foi a educação, mas na verdade foram pessoas indo à rua contra o governo, mas também depois tivemos manifestações importantes a favor do governo, mas principalmente a favor das reformas. O mês que começou também com um ambiente mais tenso entre o Executivo e o Congresso, terminou com um ambiente mais desanuviado e mais construtivo em direção à aprovação da reforma da Previdência, tão necessária para a estabilização da dívida do país, mas também para depois abrir uma outra rodada de reformas e gerar um ambiente mais positivo. Não só o governo federal necessita dessa reforma, os estados estão em situação de penúria e nós acreditamos que essa reforma vai passar. Por isso vemos um ambiente muito construtivo olhando para frente, apesar da volatilidade atual. Também no cenário de inflação, a gente vê a inflação muito acomodada. Todas essas tensões e volatilidade levaram a um adiamento das decisões de investimento e a um consumo fraco. Por isso, o que nós vemos é um cenário de inflação muito acomodada por muito tempo. Com a reforma da Previdência, com a aprovação da reforma da Previdência, provável aprovação, nós cremos nela, o que pode ter até é um Banco Central na margem reduzindo os juros. Isso é um ambiente muito bom para a tomada de risco e para uma migração em direção a ativos de risco, fundos de bolsa, fundos multimercado, etc. Falando nisso, e esse é um tema importante, nós temos tido nesse ano um desempenho mais complicado em algumas estratégias. Isso é muito natural. As cotas de fundos acabam tendo um comportamento parecido com preços de todos os ativos, como bolsa, como juros, câmbio. Quando você vê que um ativo está em baixa, aí seja a hora de comprar, principalmente se você confia na qualidade daquela empresa ou nos fundamentos daquele ativo. Isso é verdade para gestores. Se você conhece uma empresa, conhece o processo de investimentos e conhece a trajetória consistente de retorno de longo prazo, que é o caso da ZQuest, em momentos que você vê uma performance de alguns meses mais complicada, é hora de entrar, porque a equipe está lá trabalhando com afinco e seriedade para reverter esses resultados. Vamos contar um pouquinho de como é a nossa história. Olhando aqui para o nosso fundo com o histórico mais longo, que é o ZQuest Ações. Esse fundo foi lançado em junho de 2005. No fechamento do mês de abril de 2019, já líquido de todas as taxas de administração e performance, o fundo acumulava um retorno de 1.105%. Nesse período, o Bovespa teve uma apreciação de 271%. Portanto, o fundo rendeu mais de 4 vezes o Bovespa, dando um excesso de retorno de 834% em 15 anos.
Isso é uma performance consistente no longo prazo. Mais consistente do que isso, quando a gente pega os dias úteis que compõem a história do fundo, estamos falando aí de 15 anos, então provavelmente 3.200 dias úteis, janelas diárias de 12 meses. 81% dos dias da história do fundo, em 12 meses, nós batemos o Ibovespa. Em média, Bovespa mais 10. Mais importante do que isso, durante todo esse período, a gente nunca teve um desempenho pior do que o Bovespa em janelas diárias de 12 meses, quando o Bovespa perdeu dinheiro, quando o Bovespa se desvalorizou em 12 meses. Isso é consistência. Por isso que nós recomendamos que em momentos como esse, você aumente o seu investimento e confie na capacidade da empresa de dar retornos consistentes no longo prazo. Isso é verdade não só para a nossa estratégia long only, para todas as outras estratégias. O nosso fundo Small Mid Caps, em 10 anos, teve um retorno, no fechamento de abril de 2019, de 396% contra 67% do Small, e menos do que isso para o Bovespa. É um retorno de quase 4 vezes o Small e quase 10 vezes o retorno do Bovespa em 10 anos. De novo, consistência de longo prazo. Olhando agora para os multimercados, e eu queria focar aqui na nossa estratégia long short, que foi fechada no final do ano passado. O Azequest Total Return é um fundo que tem 8 anos de história. Durante esse período, o fundo teve um retorno médio líquido de todas as taxas de administração e performance de 153% do CDI. Portanto, deu mais de uma vez e meia o benchmark. Nesse período, a pior janela diária da história do fundo, isto é, o sujeito que entrou no fundo num dia que depois de 12 meses teve o pior desempenho desses últimos 10 anos, naquele determinado dia, em 12 meses, o fundo rendeu 55% do CDI. Portanto, o fundo nunca teve em 12 meses uma performance negativa. E o pior que já aconteceu com o cliente para ter em 8 anos 150% do CDI foi ter perdido 45% do CDI em 12 meses. É muito pouco. É uma simetria positiva muito favorável. A média do fundo em janelas diárias de 12 meses é 144% do CDI. Mais importante que isso, o fundo, em média, demora 44 dias para sair de um período de cota negativa e voltar para o azul, para o positivo. E o pior momento da história do fundo nesses 8 anos foi demorar 60 dias para fazer essa trajetória de sair da cota negativa e voltar para o positivo. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: perda é natural, perder do benchmark é natural e faz parte do processo de tomada de risco que gera alfa no longo prazo. O pecado que você pode fazer é olhar para o curto prazo e perder a perspectiva de performance consistente no longo prazo. Nós sempre entregamos retorno consistente no longo prazo. O que você precisa fazer é ficar por um determinado período de tempo para poder surfar essa performance. Os nossos fundos multimercado macro tiveram a performance espetacular no mês de maio e já começam aí a se aproximar do CDI no ano. Essa performance continua agora no começo de junho. Os fundos de crédito extremamente consistentes, assim como os fundos de arbitragem. É isso. Fazer retorno no longo prazo é absolutamente possível. Buscar só retorno de curto prazo não é viável. No curto prazo, o que o cliente acaba fazendo é sair do fundo na baixa e depois entrar de volta na alta. Permaneçam, confiem na gestão, no processo de investimentos e principalmente no histórico de longo prazo. Obrigado e até o mês que vem.